Vamos lá? Pega a sua Bíblia aí. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, suas anotações. E vamos à palavra. Você está aqui comigo? Diga amém. Eu quero falar hoje, continuar falando sobre o poder do amém. Apocalipse 21, coloca para nós, Apocalipse 21, capítulo 6. Apocalipse capítulo 1, versículo 26, capítulo 21, versículo 6. Diz assim o texto base. E disse ainda: está terminado. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Só me retratando aqui, domingo eu me confundi aqui dos idiomas, né? Alfa e Ômega é do calendário grego, tá? Só para... porque falaram que eu não sabia. Eu sabia, eu só não quis falar porque eu estava confuso. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tiver sede, darei de beber gratuitamente das fontes da água. Pai, que o Senhor fale conosco mais uma vez essa noite. Sobre este lugar, o Teu Espírito está se movendo e assim nós declaramos que continue, Pai. Trazendo vida a nós, trazendo conhecimento, discernimento da Tua palavra. Sobre cada casa, nós declaramos céus abertos. Que o Senhor venha mover, que o Senhor venha falar, Pai. Que a Tua voz seja audível aos nossos ouvidos essa noite. Pai, nós declaramos que assim como os céus estão abertos, a nossa mente está aberta, nosso coração está aberto para receber a Tua palavra essa noite, em nome de Jesus. Dá uma salva de palmas ao Senhor. Diga assim comigo: está consumado. Jesus, ele diz: está terminado, está consumado. E ele diz isso em duas ocasiões. A primeira na cruz, quando ele entrega o sacrifício. E segundo em Apocalipse, quando ele conclui os tempos. Diga comigo: conclusão. Tudo que Deus faz, ele termina. Ele terminou a obra de salvação do homem na cruz. E ele terminou o projeto de restauração do homem em Apocalipse. Jesus, ele vai vir não para terminar o projeto, mas para manifestar aquilo que já foi concluído. Amém? E é por isso que Cristo, ele precisa reinar sobre a terra, e nós reinaremos com ele. Amém? Amém. Eu e mais dois, glória a Deus, estaremos lá com Jesus no comando e nós na subtenência. Nós vamos pôr o terror nessa terra. Amém? E eu falei para você domingo que existe um poder poderoso sobre o amém, e eu quero continuar falando com você isso. Coloca 2 Coríntios aqui, só para a gente rever, 2 Coríntios 1, 18, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18, tão certo como Deus é fiel, diga comigo: fiel. Deus é? Guarda essa palavra que ela vai fazer sentido para você. Tão certo como Deus é fiel, nossa palavra a vocês não oscila entre sim e não. Pois Jesus Cristo, Filho de Deus, não oscila entre sim e não. Foi a respeito dele que Silas, Timóteo e eu lhes falamos, e sendo ele o sim definitivo, ele sempre faz o que diz. 20. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com um alto e claro sim, e por meio de Cristo confirmamos isso, de modo que o nosso amém se eleva a Deus para a sua glória. Diga comigo: a minha concordância manifesta a glória. Bom, se você não assistiu ou se você se perdeu domingo passado, assiste lá. Eu não vou passar de novo não, senão a gente não vai para onde a gente deve ir. Eu terminei domingo dizendo para você que a nossa fé
precisa basear a nossa vida, e não a nossa vida basear a nossa fé. Parece ser algo muito simples, mas é algo que a gente precisa lutar dia a dia. Por quê? Porque uma coisa é eu entender o que Deus diz, outra coisa é o que Deus diz concordar com a minha realidade. Quem já passou por isso? Nem sempre o que Deus diz é real na minha vida. Por exemplo, eu estou enfermo, mas a Bíblia diz que eu sou curado. Quem está mentindo? Hã? Quem está mentindo? Ninguém. Porque de fato eu sou curado e de fato eu estou enfermo. E é por isso que eu preciso pegar a verdade de Deus e manifestá-la acima da minha realidade. Eu não posso aceitar a minha realidade como uma verdade acima da verdade de Deus. Jesus, ele disse, no mundo vocês terão. Percebe que ele não está anulando as circunstâncias da vida. Só que ele está nos proibindo a levar a nossa vida de acordo com as circunstâncias. Por exemplo, nós temos dificuldades no trabalho? Sim ou não? Mas por isso eu preciso deixar de trabalhar? Não, porque é um mal necessário. Só que eu não posso eu não posso aceitar a adversidade do meu trabalho, me tirar do meu trabalho. Eu preciso me esforçar para que eu viva a bênção de Deus sobre o meu trabalho. Amém? E é sobre isso que eu quero ensinar você, que é um princípio da palavra. Uma coisa é a realidade da fé, outra coisa é a realidade da nossa vida. Eu não posso pegar a realidade da minha vida e jogá-la em cima da minha fé. Eu preciso pegar a minha fé e jogar ela sobre a minha circunstância, porque a minha fé tem poder de mudar as circunstâncias. Amém? Amém? Vira para alguém que está perto de você e diga assim, pela fé, irmão. Fala mais forte, pela fé, irmão. Glória a Deus. João capítulo 5, vamos lá. João capítulo 5, versículos 6 e 7. Só para eu te explicar um pouquinho sobre a realidade da fé e a realidade circunstancial. João capítulo 5, 6 e 7. Quando Jesus ouviu, isso aqui é um paralítico, e soube que ele estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe, você gostaria de ser curado? A pergunta é simples ou não? Você gostaria de ser curado? O que Jesus está dizendo, existem duas realidades. Primeira realidade, eu posso te curar. Segunda realidade, você está enfermo. Preste atenção, irmão. Jesus está expondo na cara dele, você gostaria de ser curado? Ou seja, você está doente, você está enfermo, e eu posso te curar. Uma coisa que ensinaram para nós, você está doente, mas não diga que você está doente. Você está morrendo, mas diga que você é curado. Não é assim que a gente faz? Irmão, eu não posso negar a minha realidade, mas eu preciso combater a minha realidade com a minha fé. Eu estou enfermo, mas eu não vou continuar enfermo. É diferente. Não, pastor, eu estou na paz, eu estou na bênção. Para com isso, irmão, não amaldiçoe a bênção. Já viu a gente dizer, esse menino é uma bênção. Mas é disso que nós estamos falando? Não, nós estamos dizendo que o menino é atentado. Nós estamos pegando a bênção e colocando ela debaixo de uma palavra negativa. E é por isso que a maldição vem. Não, meu filho está atentado. Essa criança está atentada, mas ela será uma bênção. Eu não posso negar a realidade, mas eu também não posso negar a minha fé. Eu preciso pegar a minha fé e jogar em cima da minha realidade. Amém? Cuidado com as bênçãos que você diz. Fulano é uma bênção, mas quando você quer dizer que ele é um endemoniado, não diga que demônio é bênção, irmão. Bênção é bênção, demônio é demônio. É diferente. Amém? Versículo 7. O homem respondeu. Qual foi a resposta do homem? Mas foi isso que Jesus perguntou? A pergunta de Jesus é, você quer ser curado? Você está doente, é uma realidade. Aí a resposta dele é, eu não consigo. Por quê? Porque ele está colocando a realidade dele acima da realidade de Cristo.
Eu quero ser curado, mas eu não consigo. Aí ele continua: pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Eu quero, eu creio, mas eu não consigo. Olhe para cá, cuidado com essa fé que você diz que tem, mas você diz que não é para você. Eu creio que Deus pode fazer, mas eu não dou conta de viver isso. Isso não é fé, isso é pegar sua realidade e colocar ela acima da sua fé. Seja verdadeiro. Quem já falou isso alguma vez? Eu creio, só não é para mim. É para todos nós. Apesar das nossas fragilidades, a nossa fé sempre vai superar as circunstâncias ao nosso redor. Amém? Amém? As circunstâncias não podem mudar a nossa fé, mas a nossa fé pode mudar a nossa circunstância, a partir do momento que a gente se posicionar. Agora preste atenção, o homem está há 38 anos no tanque, irmão. Quantos anos? 38 anos, você sabe do contexto, era uma piscininha que tinha lá, e aí era o poço dos paralíticos, dos doentes, sabe? E aí vinha todos os doentes, os cegos, paralíticos, os casados, e ficava todo mundo ali, esperando que uma vez ou outra um anjo descia, agitava as águas, e quando as águas se agitassem, quem entrava primeiro recebia o milagre. É tipo umas campanhas que a gente faz, só que aí depende de quem chegar primeiro. Aí está lá, está todo mundo esperando. Quantos anos o paralítico está lá? Imagina quantas vezes o anjo desceu. Vamos supor que o anjo vem 2 vezes por ano. Quantas vezes ele viu o anjo em 38 anos? Agora que eu quero ver se você é bom de matemática. Hã? Quanto? 76? Vocês que estão dizendo. É não, mano? A Mariela está dizendo que não é não. Não sei, muitos anos. Agora, vamos supor que o anjo vem 1 vez por ano. Há 38 anos ele está lá. E o anjo vem e vai. E ele continua no mesmo lugar. Porque ele não tinha fé? Ele tinha fé? Sim ou não? Ah, nós fizemos uma campanha, mas você não recebeu porque você não tinha fé. Eu orei, eu fiz minha parte, mas você não creu. Ele tinha fé ou não? Ele tinha fé, porque se ele não tivesse fé, ele não estaria lá no tanque esperando. A questão não é o tanque, a questão não é a fé, a questão é colocar a minha dificuldade acima da minha fé. Irmão, tem muita fé guardada aí dentro, você só não está conseguindo ativar ela, está na hora de você ativar essa fé. Todas as vezes que a pessoa apontar o dedo para você e dizer para você que você não recebeu por falta de fé, repreende que é demônio. Porque a fé está dentro de você, mas a circunstância está falando mais alto. Existe fé aí dentro. Amém, irmã? Tem fé aí dentro, não tem? Tem fé, irmão, porque se não tivesse fé a gente não orava. Se não tivesse fé a gente não buscava. Mas a questão não é a fé, a questão é que a voz da circunstância está falando mais alto, e eu não estou concordando com Deus. Põe a mão no seu coração e diga assim, em nome de Jesus, fé, venha para fora. Tipo Jesus com Lázaro, não tem? Sai para fora, em nome de mim. Fala isso, irmão. Porque a sua fé não está morta, ela só está esperando um comando seu. Vou ficar de boa porque hoje é quinta-feira. Vou ficar light. Se fosse domingo, irmão. Diga comigo, a minha fé está esperando um comando. Agora, qual que é o segredo da fé? Diga comigo, a minha fé se baseia em Cristo. A sua fé se baseia em o quê? Baseia em quê? Então nunca diga que você não teve fé, porque Cristo é eterno, a sua fé também é. A gente diz, a minha fé se baseia em Cristo, mas na hora que você fracassa, você coloca a culpa em quem? Eu estou assim porque eu pequei, pastor. Então você está com fé na sua santidade? Palmas para você. Eu estou assim, pastor, porque eu não orei. Que legal, você está com fé na sua oração, não é em Jesus. Porque se a minha fé é circunstancial, a minha fé não é a fé de Cristo.
E é por isso que eu não vivo o milagre. Porque Deus não vai concordar com a fé que eu tenho em mim mesmo. Deus vai concordar com a minha fé no sacrifício de Jesus. Vou até sentar aqui. Presta atenção nisso aqui. Quem já ficou mal assim, por não ter orado um dia assim, as coisas desandou e você falou, é porque eu não orei. Que fé em Jesus você tem, hein, irmão? Mas não é a minha oração, é Jesus, irmão. Entendeu ou não? Na hora que ele virou a câmera, eu saí, olha que beleza. Quem já pecou e depois culpou a desgraça de sua vida por causa do seu pecado? Eu estou assim, pastor, porque eu pequei. Ué, irmão? Diga comigo o poder do amém. Está pronto porque eu vou te ensinar hoje ou não? Isso aqui ou te mata ou te liberta, irmão. Você escolhe. Apocalipse 3,14. Vou começar a pregar agora. Apocalipse 3,14. Escreva esta palavra ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é... Oh meu Deus. Olha para os olhos para cá. Escreva esta mensagem ao anjo da igreja em Laodiceia. Esta é a mensagem daquele que é a testemunha e verdadeira, a origem da... Preste atenção. Jesus manda uma carta para a igreja. E ele diz assim, ó, escreve e diz que é o amém que está escrevendo. Pera, raciocina. Eu estou falando sobre o poder do... Mas quem é o amém? Hã? Quem é o amém? Vamos, irmão, você está na clínica, deixa eu tratar a sua cabeça, vai. Quem é o amém? Quem é o amém? Quem é o amém? Então a minha fé não é baseada em mim, o meu amém é baseado em Cristo. Isso, quando você fala amém, não coloque você na frente, não é sobre você, é sobre Cristo. Qual que é o problema? Eu não vou dizer amém, pastor, porque eu não sei se eu dou conta. Eu não vou dizer amém, porque eu não sei se eu mereço. Eu não vou dizer amém, porque não é assim também. Amém não é uma palavra de concordância, amém é uma pessoa, e enquanto ela estiver vivo, eu tenho direito a tudo que Deus liberou para mim. Entendeu ou não? Escreve essa carta para a igreja e fala que quem está mandando é o amém. E sabe o que é interessante? Vai para o último versículo de Apocalipse. Último versículo de Apocalipse. Que é algum. Último do último lá. Apocalipse 22, 1. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com... Agora, cadê o amém? Porque se você for ler todas as cartas, termina sempre com amém. Que a bênção, que a graça, que não sei o que de Jesus Cristo esteja com todos vós, amém. Só que no último livro da Bíblia não tem amém. Está vendo o amém aqui? Hã? Tem amém aqui ou não? Sim ou não? Que a graça de nosso Senhor, amém. Ele não termina com a palavra, ele termina com o nome, dizendo, não é sobre você, não é sobre sua concordância, é sobre uma pessoa, Jesus. Ele é a confirmação de tudo aquilo que Deus liberou para mim. O livro das revelações não termina com amém, termina com o nome, Jesus. Vira para alguém que está perto de você e fala assim, irmão, diga amém. Pega as suas anotações que eu preciso que você anote um negócio aí. Ensinaram para nós que amém significa o quê? O quê?
Nossa, que trem mais sem noção, né? Disseram para nós que amém significa assim seja. Mas é muito mais profundo que isso. Anote aí. Amém. Fiel, verdadeiro, imutável, incondicional. O significado da palavra amém significa fiel, verdadeiro, imutável e incondicional. Se tirar a palavra amém aí e pegar só o que você escreveu, está falando de quem? Hã? Vamos supor que você pega essa frase escrita lá. Fiel, verdadeiro, imutável, incondicional. Sem nada. Logo, quem vem à cabeça? Hã? Logo, amém não se trata de uma frase. Amém se trata de uma essência. A aliança de Deus na minha vida. Por isso que eu digo amém. Ah, irmão, o dia que você entender isso. Lembra que eu falei para você guardar uma palavra lá que nós lemos? Deus é? Deus é? Põe Deuteronômio 7 aqui. Deixa eu te dar uma aula de hebraico agora. Deuteronômio 7, versículo 9. Deuteronômio 7, 9. Reconheçam, portanto, que o Senhor seu Deus é de fato Deus. Ele é Deus. Ele é Deus. Vamos continuar, depois eu volto aqui. Que cumpre por 1000 gerações sua, de amor com todos nós que o amam, obedecem os seus mandamentos. Reconheçam que o Senhor é Deus. Ele é Deus. Sabe o que significa a palavra fiel aqui? Amém. Se você for no original, a palavra está escrito Elohim, amém. Deus é o amém. Por quê? Porque o amém não tem a ver com o que eu estou falando. Amém tem a ver com eu concordar com o que ele já falou. Porque ele não é fiel a mim, ele é fiel à aliança dele. Quando eu digo amém, eu não estou concordando comigo, eu não estou concordando com a circunstância, eu estou concordando com o que ele disse, e ele é fiel para cumprir o que ele falou. Amém não é sobre um momento, amém é sobre uma aliança. Se eu estou em Cristo, eu tenho direito à fidelidade de Deus, e é por isso que eu digo amém. Quando a música foi cantada aqui e diz que a bênção do Senhor te acompanhe, esteja do seu lado, do lado da frente, em cima, debaixo, do sovaco, para tudo quanto é lado. E quando eu digo amém, eu estou dizendo, assim vai ser na minha vida, porque Deus é fiel. E aí eu estava ali cantando, aí eu pus amém, amém, a mão, amém, do mão, amém. E aí veio na minha cabeça o seguinte, mas você nem está pronto para receber isso. Eu falei, o problema é meu, não é seu. Eu digo amém, porque não é sobre mim, é sobre ele ter liberado para mim. Amém? Pastor, mas eu vou orar, eu não sei se eu estou pronto para receber. Irmão, o problema é seu, se prepara no meio do caminho, mas é direito seu. Não, pastor, Deus vai me dar aquilo que eu preciso no tempo certo. Você é doido, você não sabe ler Bíblia não? Efésios 1:3, Deus já nos abençoou com toda sorte de bênçãos. É seu, não é o tempo de Deus, é o seu amém que não está saindo para fora. Pegou ou não? Amém ou não? Diga comigo, Deus é fiel. Deus é o amém. Agora guarda isso aqui, Deus é fiel a quê? Tem uma música que diz, sim, Deus é fiel para cumprir toda palavra feita a mim. Deus é fiel, fiel a mim. É lógico que não, irmão. Deus não é fiel a você. Deus não é fiel à sua oração. Deus não é fiel no seu jejum. Deus não é fiel ao seu sacrifício. Ai, eu estou no culto, Deus é fiel, Deus vai me honrar porque eu vim no culto. Não vai.
Amém, irmã? Nem te vi aí escondida. Diga comigo, Deus não é fiel a mim. Aí a gente coloca no carro, Deus é fiel, e nem sabe o que está dizendo. Eu fiz um jejum, Deus vai me honrar, porque Deus é fiel. Eu vou no culto hoje porque o Senhor vai me honrar, porque Deus é fiel. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção vai se arrepender, porque Deus é fiel. Irmão, Deus não é fiel a nada que você faça ou a que você é. Deus é fiel a uma coisa, diga comigo, aliança. Não, diga mais forte, aliança. Deuteronômio 7:9, preste atenção nesse texto aqui. Ele é Deus fiel, que cumpre por 1000 gerações, irmão, preste atenção, aprende a ler Bíblia. O povo de Israel era fiel à aliança com Deus? E por que você quer ser rigorosamente fiel, sendo que você é incapaz, você é filho de Adão? O povo de Israel obedeceu os 613 mandamentos? E por que você quer viver os 613 mandamentos? Ainda quer colocar uns trem esquisitos, não tem nada a ver. Porque, pastor, eu tenho que ser fiel. Irmão, Deus é fiel à sua. Quando Ele vai se apresentar, Ele diz, eu sou o Deus da aliança com Abraão, Isaque e... Não é sobre Isaque, Abraão e Jacó, é sobre a aliança que Deus fez com eles. Porque Deus não é fiel a homens, Deus é fiel a si mesmo, e por causa dele que ele cumpre a palavra dele. E é por isso que eu não posso ter medo de dizer amém, porque amém não é concordar comigo, com o meu pecado, com a minha santidade. Amém é concordar com o próprio Deus, e se eu concordo com quem é fiel, logo o que ele disse vai acontecer. Entendeu ou não? Pastor, mas eu não mereço. Fala amém, porque não tem a ver com você, é com Deus. Pastor, não tem como isso acontecer. O problema é de Deus, não é seu, foi Ele que falou. Por exemplo, um pecador desgraçado, que vive no pecado, e Deus fala, você é perdoado, você é santo. Ele é santo? Mas o problema é de Deus, é Deus que está falando que Ele é. Se Ele concordar com isso, o mundo espiritual vai entender, Ele é santo, apesar do pecado dele. Porque Ele está concordando com o amém. Entendeu ou não? Diga comigo, eu preciso concordar com Deus. Nunca mais diga que Deus é fiel, se esse seu Deus é fiel não tiver contextualizado com uma palavra de Deus. Nunca. Recebi uma benção, pastor, Deus é fiel. Mas esse seu Deus é fiel é por causa da bênção que Ele falou ou por causa do sacrifício que você fez? Porque se for pelo seu sacrifício, não é a fidelidade de Deus. Deus é fiel àquilo que Ele falou. E o maior problema nosso, irmão, é entender isso. Sabe por quê? Eu sempre vou citar para você. Uma das maiores revelações da palavra está escrito em 1 e 2 Coríntios. Quem já leu essas cartas na Bíblia? Irmão, você sabe que ele está falando de uma igreja totalmente pecadora. Você sabe, né? Você sabe que lá dentro daquela igreja tem um filho que pega a mulher do pai, que é da sua madrasta, no caso, e tem relação sexual com ela, o pai sabe, a igreja sabe e todo mundo apoia. Você sabe disso, né? Você sabe que a igreja de Corinto é uma igreja que uma hora estava no culto, terminando o culto, ele ia lá para o centro satanista para fazer prostituição, orgia e comer o churrasquinho lá. Você sabe disso, né? E é dentro desse contexto que grandes revelações, inclusive já ouviu falar do capítulo do amor? Qual que é? 13, né? De qual? Primeiro, se não for o primeiro, é o segundo. 1 Coríntios 13, irmão, sabe para quem está falando? Para um povo profano. Aí a gente lê, porque o amor tudo suporta, tudo crê. Sabe do que ele está falando? Ele está falando de Deus para a igreja. Vocês são pecadores desgraçados, vocês são uma vergonha para o evangelho. Mas o amor tudo crê, tudo espera, tudo suporta.
Ele é fiel não à santidade de vocês, Ele é fiel a Ele. E é por isso que Ele está fazendo tudo que Ele está fazendo em vocês. Irmão, a igreja de Corinto é a mais pecadora da Bíblia, mas também é a que tem todos os dons. Porque no capítulo 14, Paulo fala sobre os dons. Para essa igreja doida. Imagina, você vê o irmão aqui no culto, cheio do Espírito Santo, dando profecia, daqui a pouquinho ele está lá no bar enchendo a cara. E aí, irmã? Está cheio de demônio. Não, ele é só imaturo, irmão. E é essa a igreja de Corinto. Quer ver um texto de Coríntios? 2 Coríntios, põe aí. 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 18. A essa igreja, Paulo diz: tão certo como Deus é, vocês não são, mas Deus é fiel. Nossa palavra a vocês não oscila entre sim, vocês oscilam. Uma hora vocês estão na igreja, outra hora vocês estão no cabaré. Uma hora vocês estão cheios do Espírito, outra hora vocês estão comendo comida consagrada a ídolo. Vocês oscilam entre sim ou não, e não, mas Deus não. 19. Pois Jesus Cristo, o Filho de Deus, não, você oscilou, mas a tua oscilação não mudou quem Deus é. Então essa ideia de que Deus te honra quando você está fiel e te humilha quando você está pecando, não existe na Bíblia. Deus não oscila. Deus é fiel e constante. A tua queda não arrasta Ele para baixo. Você caído, Ele te levanta. Só que o Deus que a gente prega, a gente cai e Ele cai junto. Sabe por que eu estou nessa pendenga, pastor? Porque eu caí. Ixi, Deus caiu junto com você. Despencou o seu Espírito Santo, Maria e todo mundo. Existe um texto na palavra que o salmista diz assim, ó: ainda que eu vá ao mais profundo abismo, ainda lá o Senhor me encontrará e me alcançará. Ele não está lá comigo porque eu caí, Ele está lá para me restaurar da minha queda, porque Ele não oscila, para Ele não existe queda, para Ele tudo é um amém. Ele é fiel ao que Ele falou, e Ele vai me tirar para me colocar no patamar que Ele quer que eu esteja. Amém? Deus não oscila. 20. Pois todas as promessas de Deus se cumpriram em Cristo, com alto e claro. Percebe que no versículo 18 ele fala entre sim e não. Versículo 19 ele fala entre sim e não. Mas no versículo 20 não tem. Não há oscilação, não há opção de não aqui, apenas uma opção. Qual é a opção? Porque Deus é fiel. Uma vez que eu entender que não é mais sobre mim, não é mais sobre a minha oscilação, não é mais sobre o que eu mereço, não é sobre o que eu faço, e eu entender que só tem uma resposta, sim, aí eu vou começar a mudar de vida. Pastor, o problema é que eu sou muito fraco, eu não consigo. Eu tento fazer, aí baixa o espírito de Paulo, o bem que eu quero fazer, isso eu não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, já fiz. Por quê? Porque você está oscilando entre o amém de Deus e o amém da sua carne. Quando você tirar a sua carne da jogada e começar a declarar a santidade de Deus sobre a sua vida, o teu pecado perderá força e a santidade de Deus se manifestará em você. Porque enquanto você ficar oscilando, sou fraco, sou forte, sou cheio, sou vazio, sou crente, não sou, tenho fé, não tenho. Parecendo o espírito de Michael Jackson, né? Não, irmão, eu posso ser o que você quiser me nominar, mas uma coisa eu sei, eu tenho uma nova identidade em Cristo, daqui eu não saio. Mas se é isso, é aquilo que eu te ensinei domingo, você fala, também só isso, mas eu estou aqui. Porque eu não vou oscilar, porque Deus é, e ainda que eu oscile, Ele não vai oscilar, Ele vai permanecer fiel, e é por isso que eu digo amém. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor, mas a minha casa está toda bagunçada, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor, porque a minha bagunça não oscila a promessa de Deus.
Entendeu ou não? Acredite no poder do amém, porque o poder do amém está na aliança que você tem em Cristo e não em você. Pastor, então quer dizer que eu posso viver a vida desgraçada que eu quiser, eu posso pecar o tanto que eu quiser, eu posso fazer tudo que eu quiser? E o pior é que Paulo escreve para quem? Para os coríntios. Vocês podem fazer tudo. Tudo me é lícito, mas nem tudo, porque não é sobre o que eu posso ou não fazer, é sobre o que eu preciso ou não fazer. Se eu não preciso fazer, eu não faço. Não porque não é pecado ou deixa de ser, mas é porque eu tenho uma aliança. Amém? Pastor, eu posso viver uma vida desgraçada, pecadora assim, ó, loucão? Pode. Pode. E Deus vai mudar comigo? Não. Porque a sua falta de maturidade não oscila a promessa de Deus. Uma hora você vai amadurecer e você vai perceber que você não precisa disso. Deus não precisa te bater. Deus não precisa arrancar a promessa. Deus só precisa te mostrar que Ele é fiel. Amém? Fica de pé. Diga comigo, por causa da minha aliança com Cristo, eu viverei toda a promessa de Deus sobre a minha vida. Vamos dizer com quem de fato crê, diga, por causa da minha aliança com Cristo, eu viverei toda a promessa de Deus sobre a minha vida. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Obrigado por essa noite. O Senhor é fiel. Não é fiel a nós. Não é fiel aos nossos atos. O Senhor é fiel à aliança que foi feita naquela cruz por nós. O amém que dizemos não se baseia em nós, Senhor. Pelo menos a partir de hoje não mais. Não oraremos mais pensando na nossa santidade. Não caminharemos mais pensando nas nossas ações erradas. Porque o amém não diz respeito a nós. A bênção do Senhor não diz respeito a nós. Tem a ver com uma aliança. Nós oscilamos, Senhor. Oscilamos. Uma hora estamos fracos, daqui a pouco já estamos fortes. Dizemos estar bem, daqui a pouquinho já estamos caídos. Essa é a nossa vida, Senhor. E por muitos anos nos ensinaram que o Senhor oscila conosco. Que quando pecamos o Senhor se afasta. Que quando erramos o Senhor tira a promessa. Mas não é isso que a tua aliança na cruz diz para nós. O Senhor disse que estaria conosco até a consumação dos séculos. Na alegria, na tristeza, na riqueza, na pobreza, no erro, na santidade. O Senhor fez um voto conosco, que enquanto não terminassem os séculos, não importa a nossa condição, o Senhor estará conosco. E o Senhor é fiel. Por isso dizemos amém, Senhor. Pai, que todo peso que está sobre nós, por causa das nossas oscilações, Pai, todo o peso na nossa mente, por causa das nossas fraquezas, por causa da nossa natureza,
Pai, nós lançamos esse fardo agora diante do Senhor. Pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Pelo teu sacrifício nós fomos perdoados. Essa é uma verdade acima de qualquer realidade, Senhor. E nós dizemos amém para isso. Pai, no nome de Jesus, que se o teu povo entender essa palavra de hoje, eles dirão amém. Eles concordarão com o céu em coisas absurdas, em coisas sem noção, em coisas inimagináveis, porque não tem a ver conosco, tem a ver com o Senhor. Sim, Deus é fiel para cumprir o que Ele disse. Ele é o amém, Ele é o fiel, Ele é o verdadeiro, Ele é o imutável, Ele é o incomparável. E nós apenas concordamos e recebemos de quem Tu és, Senhor. Manifesta essa verdade sobre a nossa vida, em todas as áreas da nossa vida, Pai. Nós dizemos amém a todas as promessas do Senhor, em nome de Jesus.